Bom, então vamos para mais uma aula. Nessa aula a gente vai continuar vendo os pontos e a continuação agora é justamente com os pontos do trago. Nós já vimos os pontos do lóbulo e do antitrago, agora nós vamos para os pontos do trago. Então vamos lá. Passar todos aqui. Bom, no trago nós temos ápice do trago, sede, fome, vício, nariz externo e suprarrenal. Então, é bem eclético, né? Vamos dizer assim, se é que se pode usar essa palavra, mas não tem pontos específicos, né? O que deixa mais claro aí é que a parte do nariz está no trago, certo? Rinite, sinusite, essas coisas vocês vão ver. E tá aí, ó, vício e fome. Então, para quem é nutricionista aí também vai ter alguns pontos interessantes aí, tá certo? Então vamos lá. Bom, tem aqui os pontos. O suprarrenal tá aqui, o ápice do trago tá aqui, fome tá aqui, o nariz externo tá aqui, vício tá aqui. Então são esses os pontos. Mais uma vez falando em relação à localização, é bom ter uma base, né? Você tem uma base da localização e vai apalpando para saber se está tudo certo, como é que funciona e tal, se a pessoa está sentindo alguma coisa, se está com hipersensibilidade, ou está com baixa sensibilidade, enfim. Você tem que apalpar para ver onde realmente está o ponto na orelha aí, qual é a localização ideal, a localização mais certa desse ponto. Então vamos lá. O ápice do trago tem função anti-inflamatória, antipirética. Pirético é em relação à febre, tá certo? É bom, é excelente para diminuir a febre. Sedante e analgésica. Tratamento de febre de qualquer etiologia, utilizando a sangria como método terapêutico. Esse é um dos pontos que a gente utiliza a sangria, caso esteja com um processo inflamatório. Sede, função de regular o mecanismo da sede. Tratamento do diabetes, enurese e polidipsia de caráter neurológico. Então, só para você ter ideia do ponto da sede aí. Fome, empregado para regular o apetite, utilizado na obesidade, hipertireoidismo, polifagia de caráter neurológico. Vício, distúrbios de repetição como tabagismo e alcoolismo. Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma história de quando eu estava fazendo o curso, aí não foi na faculdade, mas sim lá com o meu professor, o Altmar. Nós tivemos um caso específico de uma senhora. Ela tinha 80 e poucos anos, não me recordo bem quantos anos ela tinha certo. E ela fumava no mínimo 40 anos. E ela estava passando um processo que tinha perdido um filho. Ela tinha 2 filhos, um dos filhos já tinha morrido e o outro filho estava envolvido com droga. E ela ficava preocupada. E aí o que aconteceu? Essa senhora, ela tinha um vício de fumar muito grande e estava ficando extremamente debilitada. Com quadro já quase de depressão e tal. E o médico praticamente tinha mandado ela, né, imposto que ela parasse de fumar e ela não estava conseguindo. Então ela foi lá fazer com a gente os experimentos, né, ela se predispôs a fazer. Uma vizinha dela levou ela, enfim. E nós fizemos uma aplicação, ainda estudando, todos analisaram o caso dela e tal, nós sugerimos protocolos e fizemos uma aplicação. A primeira aplicação era toda semana a aula que a gente tinha, uma vez por semana. E na próxima semana, a gente fez a aplicação numa semana, na outra semana, essa senhora voltou e disse simplesmente que não estava se sentindo bem, mas que
ela não conseguia mais botar um cigarro na boca enjoando. Toda vez que ela ia botar um cigarro na boca, praticamente, ou ela vomitava, ou ela ficava com a ânsia de vômito muito forte. Então, esse foi um caso que marcou muito a auriculoterapia, o efeito da auriculoterapia na minha vida, porque realmente foi uma coisa que eu vi um resultado imediato. Ela não estava se sentindo bem, muito provavelmente porque, pelo período que ela passou fumando e parar de fumar de uma hora para outra, realmente a pessoa não fica bem. Eu sei que no final do período, foram 2 meses de aula. Bom, dando sequência aí ao nosso curso e a nossa revisão também, a gente vai iniciar agora. No final do período, ela estava muito bem mesmo, ela melhorou muito. Nós passamos pouco mais de um mês fazendo tratamento com ela. Então foram 4 sessões, de 4 a 5 sessões que nós fizemos com ela, e ela estava muito melhor, muito. Eu não sei qual foi o fim dela, como ela está hoje, mas enfim, foi um dos melhores resultados que eu já vi na minha vida, não só eu, como até o professor, enfim, todo mundo que estava lá naquele dia. Então é interessantíssimo aí a respeito do vício. Suprarrenal. Tonifica e ativa as funções da glândula suprarrenal. Utilizado nas enfermidades de Addison e Cushing. Antialérgico, anti-infeccioso, anti-inflamatório, disfunções vasomotoras do sistema vascular, metrorragias, hemorragias uterinas, epistaxis, asma bronquial e bronquite aguda. Então, caso haja mucosidade, né, tonificar o yang do rim. Isso é mais uma coisa da acupuntura. Mas enfim, olha o que o suprarrenal, que é um órgão, ou é um ponto referente ao sistema endócrino, né, o tanto de coisa que ele faz. E aí o nariz externo, ponto local para inflamações do nariz, acne juvenil, inflamação das coanas nasais, enfim, inflamação no nariz, rinite, sinusite, essas coisas, você pode colocar nariz externo. Bom, agora vamos para os pontos da face interna do trago. Nós vimos os pontos da face externa, agora vamos ver os pontos da face interna, que são ouvido externo, laringe, faringe, que é um ponto só, nariz interno e o nervo aurículo temporal. Então estão aí os pontos. Muito cuidado com esse ponto nervo aurículo temporal. Também não é tão usado, mas muito cuidado porque ele já está bem próximo ali do ducto auditivo, né? Então, muito cuidado mesmo, porque a sementinha pode estar soltando, a pessoa pode empurrar para dentro sem querer, encostando na orelha, enfim, muito cuidado mesmo. Então, vamos lá. Primeiro ponto, ouvido externo, ele tem várias funções aí. Então, as afecções de ouvido como surdez, tinido, hipoacusia, lesões dermatológicas locais e neuralgias do pavilhão auricular. Ele tem 4 funções fundamentais: acalmar a dor, acalmar a vertigem e tonturas, drenar as fossas nasais e garantir a função auditiva. Então, pessoas que têm problemas não só auditivos, enfim, estão passando por algum problema auditivo, quanto essa ligação das fossas nasais com a parte auditiva, ele é um ponto muito importante. Laringe e faringe. Afecções laringofaríngeas, como a faringite, amidalites agudas e crônicas, afonias, triqueite, bronquite e asma bronquial. Então, laringe e faringe é um ponto local, né? Então, nariz interno, utilizado em rinites alérgicas, epistaxis, resfriado, obstrução nasal e sinusite. Mais um ponto aí para sinusite e rinite. Nervo aurículo temporal, utilizado em neuralgia do trigêmeo, afecções do pavilhão auricular, cefaleias, enxaquecas, vertigens e enfermidades causadas pelos nervos craniais.
eu já tive vários pacientes com a neuralgia do trigêmeo e para muitos os resultados são fantásticos. Para outros não dá tanto resultado não. Eu usei vários protocolos e a neuralgia do trigêmeo é um problema muito sério. A dor é muito grande. Há quem diga, inclusive, que não existe dor. Eu não sei se nem se eu deveria explicar isso aqui, porque não é coisa para o nosso curso, mas enfim. De tantos pacientes que eu tive e por falta desses resultados não positivos, vou falar assim, eu estudei bastante sobre a neurologia do trigêmeo. E o que acontece muitas vezes é o seguinte: há estudos, há relatos de que a neurologia do trigêmeo, muitas vezes, as dores que a pessoa sente, que as pessoas sentem constantes, estão mais relacionadas a uma fixação da primeira percepção da dor. Ou seja, para alguns cientistas, a dor contínua é só um reflexo da primeira dor. Dizem que a primeira dor, a primeira vez que a pessoa sente a neuralgia do trigêmeo, é uma das piores dores que a pessoa pode sentir. E a dor é tão forte que é como se carimbasse no cérebro a sensação de dor e que parecesse que aquela dor dura a vida toda. É como se a pessoa não esquecesse aquela dor. Por isso que o tratamento é muito difícil. Tem pessoas que tomam morfina, pessoas que fazem tratamentos sérios e nada adianta, nada passa dor. Então, eu não sei se os resultados que nós tivemos, se formos pensar em relação a isso, né, se foram efeitos placebo ou não. Mas o fato é que muitas pessoas têm resultados excelentes. Já outras não têm resultado algum, tá certo? Então você já sabe aí, se você pegar um paciente com neuralgia do trigêmeo. Pontos da anti-hélix. Vamos passar aí para os pontos da anti-hélix. Bom, na anti-hélix, nós vamos começar com essas regiões aí, na verdade que não são pontos, que é justamente a região da coluna. Toda a extensão da coluna. Então a anti-hélix, a característica dela, praticamente toda a sua extensão aqui, exceto as raízes, ela é responsável pelas colunas e vértebras. Então tá aqui, colunas e vértebras estão aqui na raiz da anti-hélix. Então, tá aí, ó, mais um emprego, mais uma situação em que você pode utilizar a parte da placa de sementes que contém 2 sementes. Vamos lá. Então, como a gente pensa do bebê de cabeça para baixo, né? Então a coluna, entende-se que a coluna começa aqui, né? No início aqui e vai até o final, ok? De baixo para cima. Então cervical, torácica, lombar e sacra, ok? Então a coluna sempre ao contrário. A parte da coluna lombar é essa região aqui, juntando com a parte do sacro, né? É a região torácica e a região cervical. Então já sabe aqui que, por exemplo, ó, essa pessoa aqui, ó, tá com a mancha, tá vendo? Na região lombar, ó, tá, ó, um pouco alterada aqui, tá vendo? Então, essa alteração aqui pode estar realmente inflamada, essa pessoa pode não estar sentindo nada na coluna, mas significa que essa região aqui, que corresponde à região sacra, tá tendo alguma alteração, tá tendo alguma coisa no organismo que muitas vezes não está manifestada ainda. E é mais ou menos assim que a gente faz o diagnóstico. Vamos lá. Então, região cervical, né? A área local utilizada para tratar qualquer patologia da região cervical, como inflamações, hérnias e torcicolo. Região dorsal, área local utilizada para tratar distúrbios da coluna dorsal, como dorsalgias, subluxações e hérnias. Lombar, tratamento local em lombalgias, hérnias, subluxações e contratura muscular. Região sacra, que é a área local utilizada para tratar sacrolombalgias, disfunções ilíacas, espermatorreia e inflamações locais. A região sacra ela tem um pouco mais funções, né, que não são ortopédicas, vamos dizer assim, né? Mas enfim.
Limites. Esses são os limites da anti-hélix, que tem pontos aí também nesses limites, ok? Então, quais são os pontos que estão nos limites? Deixa eu mostrar aqui melhor. Bom, quais são os limites aqui? Primeiro que o limite inteiro, o que delineia, né, a fossa triangular e a anti-hélix propriamente dita, né? Tirando aqui as raízes superior e a raiz inferior, tá? CS, vocês lembram? Cruz superior ou cruz inferior. Então, os limites são esses aqui, ó. São pontos que estão localizados aqui, ó, entre uma região e outra. Tá ok? Então, vamos ver esses pontos aí. Bom, temos nos limites, primeiramente, o cóccix, que está bem no finalzinho aqui da fossa triangular. E temos aqui abdômen, tórax e pescoço. Vejam bem, a parte que está aqui na anti-hélix mais superior tem a ver com a região da coluna. E a parte que está mais interna, no limite aqui, ó, na parte de dentro, são partes que são relacionadas a pescoço. Então, qualquer problema no pescoço, não só mais aí em relação às vértebras, enfim, a coluna cervical, mas em relação ao pescoço, aquela região. Tórax também em relação à região e abdômen também em relação à região, além do cóccix, especificamente. O cóccix é o ponto utilizado para tratamento de dor no cóccix. Pescoço, ponto para tratamento de dores locais, inflamação da cadeia ganglionar, hipo e hipertireoidismo. Então, além de você ajudar, por exemplo, se a pessoa tem hérnia cervical, você vai usar os pontos para hérnia cervical e vai usar o ponto do pescoço. Então, você pode colocar aí uma semente, duas sementes, né, nessa região aqui. Tórax, usado para angina no peito, sensação de opressão torácica, neuralgias intercostais, herpes zoster, que por sinal é terrível, já tratei pacientes com herpes zoster. Abdômen, afecções locais como enterite, constipação, dor pós-parto, dismenorreia e obesidade. Então tá aí, pontos do abdômen. E temos também aí, ó, nos limites. Pronto. A área intercostal, que é essa área aqui. Os músculos lombares. Então, imagina que a pessoa está com dor na coluna, você tem pontos da região lombar, você tem pontos do abdômen, que está também, né, do tórax também, que está aqui, e você tem ainda músculos lombares, ou seja, se a questão é a pessoa está contraturada, não é nenhuma hérnia, nem algo do tipo, está só com lombalgia mesmo, que não é algo mais grave, óssea, ou enfim, articular, você pode utilizar músculos lombares. E os músculos lombares, essa região, ainda pode servir bastante, mesmo que a pessoa tenha algum problema, porque, querendo ou não, relaxa a região, enfim, serve como sedação. E a articulação sacroiliaca. Então, veja que para a coluna, a anti-hélix é coluna. Anti-hélix é região de tórax, abdômen, coluna. É coluna em si, começando da cervical até o sacro. Então, você pode tratar, tem uma infinidade de tratamentos aí para a coluna, além de você poder utilizar pontos correspondentes às Langfu e tal. Então, vamos a isso aí. Ombro. Tratamento de cervicalgia, cervicobraquialgia, dores no ombro, bursite, ombro congelado, tendinite bicipital. Na área intercostal, usados em trauma, herpes zoster, neuralgia e sensação de plenitude torácica. Lembrando que a herpes zoster ela dá em vários lugares, mas geralmente ela segue uma linha que vai debaixo do braço, passa pelo tórax, a lateral do tórax, vai até lá a região glútea.
E é muita dor mesmo, muita dor. A pessoa chora de dor, o paciente. Músculos lombares. Afecções da musculatura paravertebral e contraturas musculares desta área, né? Enfim, como eu já falei, articulação sacroiliaca, subluxação sacroiliaca, artrite, afecções locais em geral. Então, tá doendo naquela região, você pode usar a articulação sacroiliaca, independente se o problema não seja na articulação. Mais pontos aí. Esses são pontos aí agora de endócrino, né? Hipocôndrio, que é região, e calor, que é funcional. Então vamos ver lá. Então tá aqui calor, hipocôndrio, também, ó, hipocôndrio digital. Tá entre o abdômen e tórax. Então, hipocôndrio é a região lateral aqui do tórax, né? Então tá aí. E glândulas mamárias, que está aqui misturado pelo meio, mas se você for pensar, também está no tórax. Então essa região aqui corresponde mesmo ao tórax. Glândula mamária. Disfunções da glândula mamária como mastite e hiperplasia do conduto lactífero, tumores do parênquima e displasia. Mulher que tem displasia, você pode usar a glândula mamária. Hipocôndrio. Moléstias do hipocôndrio, usado no diagnóstico de hepatomegalia. Então, se você quiser, a região está muito sensível ou está muito manchada nessa região do hipocôndrio, aqui, ó, tá escura, tem alguma coisa aqui, aí você já pode começar a pensar em hepatomegalia. Então, tem que ter muito cuidado aí, pessoal, pacientes que bebem demais e tal. Tireoide é usado no diagnóstico e tratamento das patologias da tireoide, como hipo e hipertiroidismo, e nódulos. E o ponto calor estimula a circulação distal, ou seja, a circulação mais periférica, eleva a temperatura da pele, tratamento de tromboangeite obliterante e enfermidade de Raynaud. Sinceramente, eu não sei qual é essa enfermidade de Raynaud, mas o importante desse ponto calor é para estimular a circulação periférica. É muito bom para você fazer isso. Agora, você vai usar calor, o ponto calor para quem tem hipertensão? Óbvio que não vai. É um ponto que você tem que ter muito cuidado. Você vai usar calor para uma pessoa que está agitada? Não vai. Que já é naturalmente agitada? Não vai. Você vai usar calor para uma pessoa que tem a face avermelhada? Não vai. Você vai usar calor para pessoas que têm padrão de fígado em excesso ou coração em excesso? Não vai. Então, muito cuidado com esse ponto calor. Bom, vamos continuar aqui. Eu ia dividir essa aula, mas dá para continuar aqui porque é a cruz superior. Pronto. Cruz superior do antiélix ou raiz superior do antiélix. Quais são os pontos? Aí você vai ver que essa região tem a ver com o quê? Com as pernas. Você pegou a coluna aqui, vem seguindo aqui, ó, vai dar onde nas pernas. Depois da coluna, vem as pernas, os membros inferiores. Aí você vai ver que essa região da orelha está relacionada aos membros inferiores. Então vamos ver os pontos. Artelho está aqui, já em cima, né? Quase aqui no limite. Calcâneo é o que está mais para cá. A articulação do tornozelo e a articulação do joelho. Então o joelho, ó, fica mais ou menos aqui, assim, no limite também. Então vamos ver. Artelhos. Usado em tosses, traumas, debilidade vascular na extremidade, entumecimento, aversão ao frio e micose. Então você vai usar para traumas mesmo, patologias aí de pessoas que têm problemas crônicos, né, nas articulações. Você vai usar isso aí também, porque aversão ao frio. Ó. Aversão ao frio, que geralmente as doenças das pessoas mais velhas, né, tem aversão ao frio. Ou seja, problemas que estão na fase branda da doença, problemas crônicos que estão na fase branda, tipo artrose. No artrite você não vai usar artelhos. Calcânio. Esporões ou dor no calcânio devido à deficiência do rim. Então, calcânio para tratar o calcanhar. Então, ótimo para tratar
esporões. Articulação do tornozelo. Trata edema localizado, entorse, inflamações, traumas e pós-cirurgia. Tornozelo. A articulação do tornozelo é para tratar problemas do tornozelo. A articulação do joelho, a mesma coisa. Artrite, artrose, entorse, tendinites, traumas de dores em geral. É um ponto local, né? E aí, mais pontos. Quais são os pontos? A articulação do quadril, onde já está a articulação do quadril, pertinho do cóccix, da região do cóccix, não é verdade? Então, articulação do quadril, mais um ponto aqui, joelho. A gente já viu o ponto articulação do joelho e está aqui o ponto joelho. Prega poplítea, que é atrás do joelho, né? Na verdade, cadê ela? Aqui. Prega poplítea e músculos gastrocnêmicos. Está aqui, ó, panturrilha. Então, tá a panturrilha e prega poplítea. Poplítea. Está atrás do joelho, a prega poplítea e os músculos gastrocnêmicos, que são as panturrilhas. Então, você vai tratar aí cansaço, enfim. Vamos ver aqui os pontos. Articulação do quadril. Dores lombares, dores no quadril, disfunção sacroiliaca e ciatalgia. Então, inflamação do nervo ciático é um dos melhores pontos para você tratar a inflamação do nervo ciático. É a articulação do quadril. Joelho. Dor de qualquer etiologia no joelho, prega poplítea, ciatalgia, mais um ponto, né? Tendinite, cisto de Becker. Músculos gastrocnêmicos, espasmos, inflamações, varizes, dores relacionadas a estes músculos e hemorroidas. Poxa, por que hemorroida? Tem a ver com os canais de energia na acupuntura, ok? Mas se a pessoa tem hemorroida, você vai tratar músculos da panturrilha. Ou músculos gastrocnêmicos. Cruz inferior do antiélix. Trocou o X pelo Z. Vamos lá. Então, algumas regiões aqui. O SNV a gente vai mostrar em outra foto. Ah, tá aqui. Bom, então temos regiões aqui. Região glútea. Região do nervo ciático, inflamação no ciático, tá aqui, ó. E o SNV, tá aqui dentro. Vamos ver o SNV. O SNV, ele fica no finalzinho da hélix, da parte inferior da hélix aqui, ó. Da cruz inferior da anti-hélix, né? Então, no final da raiz aqui, ó, tá a parte da orelha aqui, ela vem a raiz aqui, começa aqui e ela termina aqui, ó, e o SNV fica exatamente no final, ok? É um ponto muito importante que vocês vão ver, vão usar praticamente em todas as sessões. Região glútea, tratamento das algias da região glútea, do sacro e das ciatalgias. Então, gente, só para vocês verem quantos pontos tem em relação à região da coluna lombar, principalmente da coluna em geral, né, do tórax. São muitos pontos. Então, dizer que não consegue fazer tratamentos efetivos para a coluna é você não ser um bom terapeuta. Então, tem que trocar os pontos, utilizar, fazer testes, ver qual é que a pessoa responde melhor, enfim. Tem muitos pontos para você tratar problemas de coluna que, muito sinceramente, são uma grande parte dos pacientes vão chegar com problemas de coluna, ok? SNV, regula o sistema neurovegetativo, relaxa os espasmos da musculatura lisa, cólicas, né, por exemplo, função vasodilatadora, hiperidrose, enurese infantil, dermatite seborreica, alopécia e hiperacidez gástrica. Então, o SNV é importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. Para o que eu quiser, ele funciona. Porque ele vai regular o sistema neurovegetativo, que na verdade é um funcionamento automático do corpo, né? Relaxa os espasmos da musculatura lisa, que são cólicas. Função vasodilatadora, excelente para hipertensão, enfim. Hiperidrose, enurese infantil, dermatite seborreica, alopécia e hiperacidez gástrica.
Por que ele é tão importante? Porque ele trabalha nisso aqui, ó. Hiperacidez gástrica. Porque quase todo mundo sofre com a hiperacidez gástrica. Quase todo mundo. Isso é de praxe. E a maioria dos problemas começam, como vocês viram, no estômago. Você bota comida que não presta, né? Industrializados, coisas do tipo. Você bota para dentro, todo paciente bota, come demais, enfim, come coisas que não deve. Gera hiperacidez no estômago. E o que acontece? Todo o processo de transformação de energia no corpo, ele falha, né? E aí a gente tem problemas, tem doenças, desenvolve doenças, patologias que muitas vezes não parecem, mas são relacionadas a uma alimentação inadequada e principalmente a hiperacidez gástrica. Então, o SNV a gente vai usar quase sempre. Nervo ciático, não só por isso, porque também ele faz parte do triângulo cibernético, que a gente chama, que vocês vão ver aí, que são 3 pontos unidos. Geralmente a gente utiliza ele em início de qualquer tratamento, para ativar o sistema nervoso, preparar o seu corpo, o corpo do paciente para receber o tratamento. E o SNV faz parte deles. Nervo ciático. Função de desobstruir os canais e colaterais, o que lhe confere ação sedante e analgésica. É um ponto para ciatalgia. O que é isso, desobstruir os canais e colaterais? Os canais de energia mesmo, da acupuntura. Então esse ponto é excelente para desobstruir os canais. Ou seja, qualquer problema no corpo, a gente utiliza o ponto nervo ciático para tentar desobstruir. Se tiver edema, se tiver coisas, patologias mesmo, acúmulo de substâncias nos canais de energia. Aí vocês não vão entender muito, mas é um ponto importantíssimo aí para colaborar com a acupuntura sistêmica. E é sedante e analgésico, ou seja, reduz inflamação e é analgésico, né? Principalmente para a ciatalgia. Mas você pode usar para outros problemas. Bom, vamos finalizar essa aula por aqui para não ficar muito grande. Você já tem 3 regiões aí para você estudar e deixamos o restante para a próxima aula. Tchau, tchau.